A costura é uma construção que vai acontecendo na cabeça da gente, né? A costureira, ela tem que ser uma pessoa muito criativa para desenvolver soluções, assim, ao longo do processo, né? E cada um se adapta de um jeito também. Tem gente que, costureiras antigas, assim, você não tinha um molde, não tinha um conhecimento, não tinha internet. Imagina, hoje, às vezes a gente tem uma dúvida, tem o YouTube ali para tirar qualquer dúvida. Imagina como era antigamente, tinha que realmente solucionar qualquer coisa que aparecesse, né? Quando eu comecei a costurar lá na internet, não era com o objetivo de que isso fosse minha profissão, mas tudo encaminhou para isso. Então, algumas coisas surgem e você ou tá pronto ou não tá pronto para assumir aquilo. Eu já estava com um cavalo selado a hora que passou, ó. Na época lá que eu não estudei, que eu achei que a vida tinha acabado, eu entendi que estudar não era só fazer faculdade. Que eu podia estudar o que eu quisesse. O estudo mudou realmente a minha vida, mudou a geração da minha família. Inauguramos a escola de costurar e crescendo, e aí, todo o meu foco. Eu fazia absolutamente tudo. De repente eu tive que começar a sair de casa e não dar mais conta de fazer as coisas sozinha. E o Paulo estava trabalhando, ele foi diminuindo. De repente ele estava trabalhando só meio período, trabalhando meio período na escola de costurar. Até que chegou um dia que ele estava trabalhando 2 dias lá na empresa e ele realmente decidiu sair do emprego formal dele para que nós dois, juntos, fôssemos escola de costurar. Assim que a gente se adaptou e focou nossa energia juntos pro mesmo negócio, o negócio deslanchou, assim, foi janeiro de 2019. Na época eu já não tinha mais só assinatura, eu já tinha curso mesmo, porque eu percebi que as pessoas, elas tinham assinatura, mas elas precisavam aprender do zero, aprender a pregar um botão, precisava de uma técnica mesmo. E aí foi que a gente criou o curso que realmente me projetou, que chama Costureira de Mão Cheia. Foi aí que a gente conseguiu alcançar mais pessoas. E pela primeira vez, desde 2007, nós estávamos com o nome limpo. Não tinha mais dívida. E aí nós tivemos uma brilhante ideia. Já sei, vamos para Paris. A gente vai usar esse dinheiro para eu fazer um curso em Paris. Vou fazer um curso de moda de 2 semanas. Procurei lá em Paris. Pensou, vamos guardar um dinheirinho. Vai que aqui um pouco dá alguma coisa errada, né, na vida. Não! Vamos pegar esse dinheiro e vou passar um mês em Paris. Assim nós fizemos. Gastamos todo esse dinheiro para passar um mês em Paris, mas foi incrível. Bom dia, alegria. Muito, muito frio. Estou aqui com um pinguinzinho. Os meus pinguins. E vamos comprar a máquina de costura hoje. A única máquina de costura que oficialmente eu comprei foi a Ultralock. As outras, todas foram de alguma forma ganhadas, ou em concurso, ou com a parceria com a Singer. E hoje vai ser a primeira máquina que eu vou comprar mesmo, assim, que eu vou numa loja olhar. Mudou minha visão, né? Eu nunca tinha viajado. Quando você pisa num outro lugar, a cultura, a forma que as pessoas vivem, você volta outro. Tudo isso, assim, é uma coisa que alimenta o coração, sabe? Alimenta as ideias, alimenta a criatividade. E eu voltei com mais credibilidade, com mais repertório para falar para essas alunas, com mais diferenciação em relação às outras professoras. Foi um investimento em mim mesma. Desembarcamos no Brasil, começou a pandemia. A gente pensou, ferrou, e agora? Como é que a gente vai oferecer um curso para as pessoas se a gente está entrando num mundo que vai ser muito difícil para as pessoas? Então, como que a gente ia lidar com isso de uma forma que não ferisse a parte moral? Só que ninguém imaginava, né, que de repente na pandemia todo mundo foi pro celular, todo mundo queria ter um hobby, todo mundo queria fazer alguma coisa. Então, a época da pandemia, financeiramente, pra gente foi muito boa. E isso consolidou a nossa mudança de vida. As mesmas pessoas que lá no passado misturavam a conta do chocolate com a conta da prefeitura, eram essas pessoas que estavam administrando um negócio muito maior. A gente precisou de um amadurecimento também. Esse aqui, muito legal. Quando eu fui fazer 35 anos, fiz um vídeo de 35 coisas que eu queria fazer antes dos 35 anos. Porque daí eu falava, quero conhecer a neve. Por isso, por aquilo, por check.
Fazer uma viagem com minha família. Nós nunca tínhamos viajado em família até eu fazer os 35 anos. Mudar o dia de alguém. Isso eu fiz. Abrir um negócio. Mas era ainda além da costura. Era além da... Aqui eu já era costureira. Eu sempre achei que, tipo, chegou lá. Quando você chegasse lá. E de repente a gente tinha chego lá. Mas é muito ilusório isso de chegar lá. Não existe chegar lá. Porque a vida continua. As coisas mudam, acontecem, você muda. Não existe chegar lá. Não sei o que o mundo reserva pra gente em 2025, 2026, porque a gente quer que essa escola de costurar cresça muito. A gente carrega uma legião de mulheres que mudaram de vida junto com a gente. Eu tô crescendo, mas eu não vou sozinha. Eu trago essas mulheres junto. Pensa, 670 mil costureiras juntas ali, ó. Põe isso numa sala, é um absurdo de gente. Então a gente coleciona a história de mulheres que mudaram de vida com a costura no Brasil inteiro. Eu tô fazendo a maré levantar, a maré da costura, todos os dias. Em cada passo que eu dou, em cada lugar que eu tenho oportunidade de ir, que talvez a costureira que tá lá no bairro não tenha. Cada passo desse que eu dou aumenta a maré. E os barquinhos que estão aqui em volta levantam junto. A gente tem uma hashtag que a gente usa muito, que é Sou Barco Nessa Maré, porque elas estão aqui e o que a gente puder fazer para que essa maré fique muito alta, a gente vai fazer. Porque eu nunca vou sair por aí pelo mundo se eu não puder trazer nada de bom para esse nosso mundo, para essa nossa maré da costura. Porque aquilo que eu falo, que quando a maré levanta, todos os barquinhos, levantam junto. Um grande beijo. Essa coragem que a gente tem de fazer as coisas acontecerem perdurou ao longo desses 10 anos de uma forma que me orgulha demais. Aquela essência de querer mudar de vida que eu tinha lá em 2014, quando nasceu, tá muito forte aqui dentro. E sabendo agora que não existe chegar lá, tudo bem, é esse caminho que eu amo.